Olá, pessoal do primeiro ano, agropecuária, informática e gestão empreendedora. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lana, IFNMG, Campus Teófilo Otoni, aula de geografia, tá certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo de cartografia, vamos analisar agora as coordenadas geográficas, né? Nós já vimos até o presente momento, no que diz respeito à cartografia, as lógicas no que diz respeito à orientação, e aqui a gente vai continuar agora analisando a questão da localização, ou seja, encontrar um ponto X e um ponto Y sobre qualquer ponto da superfície terrestre. Então, esse é o melhor conceito quando a gente analisa coordenadas geográficas. Mas por falar em coordenadas geográficas, a gente precisa de compreender efetivamente esse conceito. O conceito que envolve, por exemplo, a lógica da localização. Quando a gente fala, por exemplo, de um ambiente urbano, de um ambiente, vamos dizer assim, controlado, é fácil da gente encontrar um endereço. Por exemplo, se eu não conheço efetivamente uma localidade e eu preciso me deslocar até ela, né, desde que eu tenha algumas informações básicas, como, por exemplo, o endereço, né, o número da casa que eu procuro, ou do comércio que eu procuro, eu consigo facilmente identificá-lo. Sobretudo hoje, né, com o advento das novas tecnologias, principalmente do Google Maps, é possível, através dos dispositivos móveis, como, por exemplo, o telefone celular, encontrar com facilidade qualquer ponto no ambiente, sobretudo no ambiente urbano. Então, hoje, a localização no ambiente urbano ficou muito fácil, em função desses avanços na área, né, da informação, da tecnologia como um todo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como fazer, como se proceder, então, no momento onde a gente precisa, por exemplo, identificar algum fato ou algum fenômeno, por exemplo, no vasto espaço geográfico? Para exemplificar essa minha análise, gostaria de apresentar para vocês uma situação recente que aconteceu aqui no território brasileiro, que diz respeito, por exemplo, a um navio esse pertencente, pertencente não, mas prestando serviço à Companhia Vale, né, uma empresa, uma das maiores mineradoras aqui do Brasil, do mundo, na verdade, a maior do Brasil. Esse navio, ele saiu do porto da Vale, no Maranhão, né, é uma região onde você tem o embarque da commodity, né, do minério de ferro, que vai sobretudo com destino à China, né, o mercado externo, o mercado estrangeiro, e esse navio com milhares de toneladas, né, de minério de ferro e com também uma grande quantidade de óleo combustível, ele, por algum motivo, ele começou a afundar e o capitão da embarcação fez uma manobra para encalhe do navio, para que ele não afundasse efetivamente, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, né? Hoje, atualmente, né, no dia 30 de março de 2020, a empresa está começando a fazer, inclusive, a retirada de todo o minério de ferro presente nos porões do navio. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão desse navio, é um navio que mais ou menos, o comprimento dele é mais ou menos do tamanho de 2 campos de futebol. Mas a minha pergunta é justamente essa: como, por exemplo, ter acesso a uma embarcação dessa que está literalmente a 100 quilômetros da costa brasileira e efetivamente não tem um ponto de referência, como, por exemplo, existe no meio ambiente urbano, por exemplo. Então, nesse contexto é que entram, por exemplo, as coordenadas geográficas, que podem ser definidas como um conjunto de linhas virtuais, aquelas mesmas que a gente já viu lá no ensino fundamental, né, que são formadas pelos paralelos e pelos meridianos, que, levando em consideração essa referência, elas permitem efetivamente identificar com precisão a localização de qualquer ponto, objeto ou fenômeno sobre a superfície terrestre. Além disso, essas coordenadas, né, os conjuntos de linhas denominadas de paralelos e de meridianos, elas são muito úteis, pois nos permite, por exemplo, orientar na confecção de mapas, como nós veremos em aulas futuras, tá certo? Então, aqui nós temos a definição de coordenadas geográficas, que nada mais são do que um conjunto de linhas virtuais formadas por paralelos e por meridianos, que facilitam, que permitem a localização definitiva
precisa de qualquer fato ou fenômeno nessa vasta superfície terrestre, né, no vasto espaço geográfico. Então, para começar, nós vamos falar primeiramente dos paralelos. Os paralelos eles são traçados originalmente a partir do paralelo principal. O paralelo principal é o paralelo de 0 grau, o paralelo da linha do Equador. O Equador ele é muito importante porque ele define, né, a divisão do planeta Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte, ou setentrional, ou boreal, e o hemisfério sul, ou meridional, ou austral. Além do Equador, nós temos outros paralelos que recebem denominações especiais, como, por exemplo, o paralelo de 23 graus norte, que é o Trópico de Câncer, e os 63 graus norte, que é o Círculo Polar Ártico. Ao sul do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio, um paralelo também com denominação especial, e o Círculo Polar Antártico, localizado a 66 graus de latitude sul. Além disso, os paralelos eles definem as zonas de iluminação do planeta, como nós já fizemos, por exemplo, no caderno de vocês, que provavelmente vocês têm essa representação. A partir dos paralelos, os paralelos eles são muito importantes porque eles fornecem uma coordenada chamada de latitude. A latitude é uma das respostas para aquele endereço, né, de como aquela pergunta de como você pode encontrar qualquer objeto ou fenômeno na superfície terrestre, através da rede de paralelos e de meridianos, que nos fornecem, respectivamente, a latitude e a longitude. Ou seja, os paralelos eles nos fornecem a coordenada latitude. E essa latitude ela varia de 0, que é a região equatorial, até 90 graus, que é a área dos polos, que pode ser norte ou sul. Desse modo, a latitude, levando em consideração a referência, que é o Equador, ela pode ser apenas norte ou sul, correto? Então, definindo latitude, a latitude é a distância medida em graus de qualquer parte da superfície terrestre, né, até a linha do Equador. Então, pode ser tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, variando de 0 grau na linha do Equador até 90 graus em nenhum dos polos, norte ou sul. Aqui nós temos mais uma representação para reforçar essa noção de que o paralelo ele fornece a coordenada da latitude. Aqui nós temos o paralelo de 0 grau, que é a linha do Equador, e aqui nós temos os graus correspondentes até o Polo Norte ou o Polo Sul, que correspondem aí a 90 graus. Então, percebe que aqui forma-se um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, por isso que nós temos, então, a definição dos polos como sendo áreas de 90 graus de latitude, e na medida que a gente vai em direção ao Equador, que é o principal, nós chegamos à coordenada aqui de 0 grau. Então, mais uma vez, para reforçar, os paralelos fornecem a coordenada da latitude. Alguns paralelos principais, eles também nos fornecem, né, o conceito das zonas climáticas ou zonas de iluminação, como a gente já representou isso em sala de aula. Nós temos aqui, por exemplo, a linha do Equador, e entre o Equador e a região dos trópicos, né, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, nós temos a zona chamada de zona intertropical. O que quer dizer essa zona intertropical? É a região de maior aquecimento atmosférico do planeta. Significa dizer, então, que boa parte dessa região é a região onde nós teremos um maior aquecimento atmosférico, climas mais quentes, como o clima equatorial, como o clima tropical, por exemplo, que são climas mais quentes, de maior temperatura, numa região de baixa latitude, ou seja, uma região próxima à região equatorial. A partir do Trópico de Câncer e a partir do Trópico de Capricórnio, em direção ao sul, nós temos as zonas chamadas de temperada, zona temperada do norte e zona temperada do sul. Como o próprio nome diz, é uma zona que, do ponto de vista térmico, tende a ser diferente, haja vista o distanciamento em relação ao Equador. E, por fim, nós temos as regiões polares, acima dos círculos polar, ártico e antártico, nós temos a zona fria, ou zona polar, que é a região onde nós teremos os climas mais frios, né? como o clima polar, por exemplo, uma condição no qual você terá uma limitação, sobretudo do ponto de vista da condição climática. Tá certo? Então, esses paralelos, que são também muito importantes, eles definem, além da
coordenada da latitude, também as zonas de iluminação ou as zonas climáticas. Será muito útil esse conteúdo quando a gente for tratar do conteúdo e do conceito de climatologia. Dando sequência, o endereço das coordenadas só se tornam completas se, porventura, a gente tiver os meridianos. O que são os meridianos? Os meridianos são semicircunferências de ciclos máximos. O que significa isso? Que o meridiano ele começa num polo e termina no outro polo. Então, ele interliga um polo ao outro, né? Esses meridianos, eles são muito importantes porque eles nos vão usar como uma referência para a contagem inicial das horas e como a gente vai ver nas aulas específicas acerca de fusos horários, que o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 grau, foi o meridiano escolhido para o início da contagem das horas do planeta, através de uma conferência que aconteceu em 1884, ainda no século XIX. Haja vista a influência geopolítica do Reino Unido naquele período, o início da contagem das horas no planeta foi convencionado a partir do meridiano de 0 grau. Perceba que poderia ser qualquer outro meridiano, mas em função da influência geopolítica do Reino Unido, definiu-se o meridiano que passasse sobre o Observatório Real, né, que fica numa região do subúrbio, né, da cidade de Londres, chamada de Greenwich. Além disso, é interessante também notar que existem 180 meridianos, sendo 180 na direção leste e 180 meridianos na direção oeste. E o meridiano de Greenwich, ele define também a diferenciação dos hemisférios. Hemisfério oriental, ou hemisfério leste, e hemisfério ocidental, ou hemisfério oeste. Perceba, por exemplo, que o continente americano, todo ele, no qual o Brasil faz parte, está localizado a oeste de Greenwich, portanto, no hemisfério ocidental do planeta. Os meridianos eles são importantes porque eles permitem, por exemplo, a contagem, né, da longitude, que é justamente a coordenada que vai complementar a informação e obter, assim, com precisão, uma localização específica na superfície terrestre. Então, a longitude ela varia de 0 a 180 graus, que pode ser tanto para o hemisfério leste ou oriental, ou de 0 a 180 graus em direção a oeste, ou no hemisfério ocidental. Aqui nós temos mais uma representação da longitude, com o meridiano de Greenwich, representado aqui, né, sobre o Reino Unido, e aqui as definições, né, dos 180 meridianos que têm em direção a leste ou em direção a oeste. Aqui uma mesma perspectiva, porém, a partir do Polo Norte, no qual a gente consegue perceber os 180 meridianos em direção a leste e os 180 meridianos em direção a oeste. Então, mais uma vez, para reforçar, os meridianos fornecem a coordenada da longitude. Além disso, eles são úteis também para o início da contagem das horas no planeta. Essa representação é semelhante à que a gente apresentou anteriormente, o meridiano de Greenwich, aqui sendo representado, e os 180 meridianos, tanto para leste quanto para oeste. Então, vamos dar sequência. Aqui é interessante a gente notar, né, no que diz respeito à linha internacional da mudança de data, porque o meridiano de Greenwich é um meridiano de 0 grau. Então, o antimeridiano de Greenwich, ou seja, o meridiano oposto, é um meridiano de 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. Essa linha internacional da mudança de data, ela é próxima ao antimeridiano de Greenwich, mas ela tem alguns desvios justamente para sair de áreas ocupadas, né, de territórios, de ilhas que são ocupadas. Você percebe que ela está localizada no meio do Oceano Pacífico, mas como existem algumas determinadas ilhas, você tem a correção dessa linha justamente para evitar que o mesmo território tenha datas diferentes. Essa é a proposta, inclusive, da LIDE, considerando que, por convenção, nós temos a manutenção do horário, da hora, né, numa determinada localidade, mudando a data da medida que você move tanto do hemisfério ocidental para o hemisfério oriental, como nós veremos aqui no exemplo. Suponhamos, então, que um sujeito que esteja saindo da Sibéria, lá no território russo, e indo para o Alasca, no território
dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, a oeste de Greenwich, ao atravessar a lide, mantém-se as horas, mas muda-se a data. Então, se ele está indo da Ásia, do Extremo Oriente, que tem horas mais adiantadas, para o Alasca, que em relação a Greenwich tem horas atrasadas, muda-se a data. Então, de 20 de janeiro, como no exemplo que está sendo representado, atravessando a lide, ele vai chegar no calendário do dia 19 de janeiro, mas a hora permanece a mesma. E o contrário, né, nós sairíamos de uma área que estaria atrasada em relação a Greenwich, indo para uma região a leste de Greenwich, que tem horas adiantadas, então aumenta-se um dia no calendário, mantendo-se a mesma hora. Nós falaremos de forma mais específica na aula de fusos horários, que também vai abordar essa temática. Então, perceba quanto o meridiano ele é importante em nossas vidas. Aqui a gente tem uma representação desses meridianos principais e por onde eles passam nos territórios de alguns países do continente africano, do continente asiático, do continente europeu e também da Oceania, para vocês verificarem melhor, né, por onde que esses meridianos eles passam, haja vista que no território brasileiro há maior proximidade, né, em relação a esses conceitos. Então perceba, por exemplo, que a Europa, que está na região de médias latitudes, né, pelo fato de estar acima, né, ao norte do Trópico de Câncer, vai estar numa região de zona temperada, ao ponto que a região do continente africano, aqui nessa região central do continente africano, bem debaixo dessa barriguinha aqui, ó, é onde nós teremos o encontro, né, do meridiano de Greenwich com a linha do Equador de 0 grau. Então, perceba, por exemplo, que a Austrália, por exemplo, uma terra que é ao sul, né, um continente ao sul, lá na Oceania, ela é quase que totalmente cortada, vamos voltar aqui, ela é quase totalmente cortada ela é totalmente cortada pelo Trópico de Capricórnio. Então, é uma outra forma também de você visualizar essas linhas imaginárias, mas que são muito representativas para a gente enquanto análise do espaço, né, interpretação do espaço geográfico. Aqui, mais uma vez, né, então, quando eu tenho as informações acerca dos paralelos, né, e dos meridianos, eu consigo obter uma coordenada geográfica. Muito cuidado, porque muitas vezes é comum a gente encontrar a seguinte afirmação. Ah, professor, é fácil da gente entender, então. O paralelo, ele é traçado paralelamente, então, na horizontal. Então, a linha horizontal. E o meridiano, ele é traçado verticalmente de um polo a outro. Então, ele é uma linha vertical. É isso? Sim e não. Nesse mapa específico, com essa projeção específica, ele está representado dessa forma. Mas nem sempre o mapa vai ser representado numa projeção cilíndrica, como a gente está vendo aqui, em que paralelos meridianos vão se encontrar formando ângulos retos. Dependendo do contexto, a gente vai ter meridianos com um outro formato, dependendo da projeção que está sendo utilizada. Então, muito cuidado com essas definições de senso comum, tá ok? Então, como que eu faço para identificar uma coordenada geográfica? Basta, eu acho que todo mundo aqui já deve ter jogado aquele jogo de tabuleiro, um jogo chamado Batalha Naval, onde a gente tem que adaptar a partir de um par de coordenadas, encontrar, né, um alvo específico. É mais ou menos nesse mesmo contexto que funciona, por exemplo, as coordenadas. Aqui a gente tem, por exemplo, um ponto específico. Olha só, que está no mar aqui, no Oceano Atlântico, na costa brasileira. Se a gente for identificar a coordenada desse ponto, basta seguir, por exemplo, até o limite do mapa, onde estou traçado aqui, ó, 10 graus sul, lembrando que sul é a latitude, né? Então, 10 graus de latitude sul. Mas a coordenada ela só é completa se eu tiver também o meridiano. Então, nesse contexto, o que nós temos aqui? Ó? Eu sigo até o meridiano em questão e identifico qual é a localização dele. Nesse caso aqui, 30 graus oeste. Então, portanto, significa dizer que a coordenada deste ponto específico é 10 graus de latitude sul e tem 30 graus de longitude oeste. Mais um exemplo, vamos lá. Nós temos aqui, ó, mais um ponto localizado aqui lá na Ásia Central. Então, o que nós temos? Olha só, latitude. A latitude traçada aqui em cima do paralelo de 50 graus norte. Então, é uma das referências para a coordenada. Mas lembre-se, eu preciso também
meridiano, que me fornece a longitude. A longitude deste ponto em questão é de 60 graus leste. Portanto, a coordenada deste ponto lá da Ásia Central é 50 graus norte, 60 graus leste. Mais um exemplo, nós temos aqui, ó, no Oceano Atlântico, na costa oeste do continente africano, né, mais uma vez, latitude 30 graus sul, então essa é a latitude deste ponto, e aqui a gente vai verificar a longitude, indo até aqui a gente consegue perceber que é a longitude de 0 grau, ou seja, é um ponto que está sobre o meridiano de Greenwich. Então, neste caso, como seria a coordenada deste ponto? 30 graus de latitude sul e 0 grau de longitude. Estando sobre o meridiano de Greenwich, né, ou sobre a linha do Equador, caso fosse a latitude, não está nem em um hemisfério nem em outro, está sobre efetivamente essas linhas. Então, portanto, este ponto, a coordenada dele será 30 graus de latitude sul e 0 grau de longitude correto? Então, dando sequência à nossa atividade, aqui algumas informações, como, por exemplo, as coordenadas geográficas. Deixa eu puxar uma tela aqui para vocês. Uma forma bem interessante de identificar as coordenadas e pontos de interesse é através de um programinha chamado Google Earth. O Google Earth ele é baixado gratuitamente, né, nas plataformas aí disponíveis em telefones celulares, computadores e tudo mais. Então, por exemplo, basta aqui, eu identificar algumas informações importantes, como, por exemplo, eu estou sobre o município de Teófilo Otoni, especificamente sobre a área urbana da cidade. Se eu quero saber, por exemplo, a coordenada deste ponto específico aqui em Teófilo Otoni, basta eu verificar aqui embaixo. Então, olha só, a coordenada aproximada de Teófilo Otoni olha aqui embaixo, nessa parte da tela, 17 graus e 52 minutos de latitude sul e 41 graus e 30 minutos de longitude oeste. Significa dizer que nós estamos a 41 graus e 30 minutos a oeste do meridiano de Greenwich e 17 graus e 52 minutos ao sul da linha do Equador. Se eu venho aqui em pesquisar e coloco qualquer outra informação, como por exemplo, vamos colocar aqui, ó, eu quero saber a coordenada, por exemplo, de Pequim, lá na China, por exemplo. Coloco aqui, pesquisar. Olha só, aguardo um pouquinho, vai direcionar para a coordenada lá em Pequim, para a cidade específica lá em Pequim. E aí, aqui que nós temos? Nós temos 39 graus, 28 minutos de latitude norte, então perceba que está no hemisfério norte, e 116 graus e 31 minutos de longitude leste. Então, a cidade de Pequim ela está a 116 graus a leste do meridiano de Greenwich. Uma outra forma também que a gente poderia fazer aqui de análise seria, por exemplo, identificar o campus Teófilo Otoni. Então, quando eu venho aqui FNMG campus Teófilo Otoni, eu terei aqui a coordenada específica daquele ponto, né? E uma forma interessante também de recurso que o Google Earth nos permite identificar, aqui ó, chegou sobre o ponto do campus Teófilo Otoni, então mais uma vez 17 graus e 51 minutos de latitude sul, 41 graus e 31 minutos de longitude oeste. Uma forma interessante aqui também seria eu vir em visualizar, aqui ó, em grade, marcar essa grade, que é justamente a delimitação dos hemisférios. Eu tive que pausar o vídeo aqui, porque o João fez me chamou aqui, mas vamos dar continuidade. Aqui nós temos a definição das grades. Então, olha só, as linhas aqui traçadas verticalmente sendo os meridianos e as traçadas horizontalmente sendo os paralelos, né? Então, é uma forma da gente identificar como que esses paralelos e essas grades estão presentes, né, no nosso dia a dia, apesar de serem linhas virtuais, mas que estão muito presentes e fáceis, né, de serem identificadas no nosso dia a dia. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continue os estudos aí de forma a contribuir com a nossa aula, com o seu aprendizado. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre fusos horários.
e vamos dar continuidade nas aulas de cartografia, tá certo? Um grande abraço, digníssimos e digníssimas, e até mais.